Começando o vlog de hoje do elevador. Afinal de contas, hoje vamos sair, só nós dois. Hoje o Luke não vai. Hoje a gente vai pra São Paulo. Vamos lá pra Selva de Pedra e vamos fazer algumas coisas muito legais. Hoje nós vamos a São Paulo. Minha mãe vai também. Vamos eu, Lê, minha mãe. E aí, hoje o meu avô, ele tem consulta. Hoje ele tem consulta médica. E aí a gente vai acompanhar a consulta para saber, né, o que o médico vai falar. Enfim, ele fez alguns exames importantes e que a gente ficou um pouquinho preocupado. E aí a gente vai acompanhá-lo. E aí, saindo de Santos, tá um solzinho. Vamos ver se a gente vai pegar chuva lá ou não. Anda chovendo pra caramba, né? Mas, vamos ver. Pegamos um pouquinho de trânsito pra subir a serra e assim que a gente chegou em São Paulo, a gente aproveitou que a gente já tava indo a São Paulo, não é sempre que a gente vai, então a gente aproveitou pra levar a minha Apple Pencil e o relógio do Lê pra poder ser avaliado pelo pessoal da Apple. A gente tentou marcar na loja física, onde eles fazem, né, manutenção e tudo mais, só que não tinha horário para hoje. Então a gente marcou numa loja autorizada, no mesmo prédio, no mesmo shopping, lá no Shopping Morumbi. E aí a gente foi para poder levar a caneta e o relógio para ver se a gente ainda tinha salvação. Gente, o que aconteceu com a minha caneta? Deixa eu contar a minha saga para vocês. Comprei um negocinho que um suporte pra caneta, não é bem um suporte, é um negocinho que você decora a caneta, você coloca ela ali, fica bonitinho, todo mundo sabe que aquela caneta é a sua. Por quê? Tem alguns lugares que você vai, né, e aí tem mais de uma pessoa com a caneta, enfim, pra não confundir, eu queria ter um negocinho desse, porque eu achava super fofinho. Comprei, e gente, pior coisa que eu fiz na minha vida. O que aconteceu? Coloquei. E aí, eu tentei colocar pra carregar, e ela carrega por ímã em cima, assim, na parte superior do iPad. E a minha caneta começou a não carregar por conta daquela película. Tinha um espaço ali entre ela e o iPad, e aí ela não carregava. Então, ela tava me chateando por conta disso, só que eu não conseguia tirar aquele raio daquele plástico encaixadinho, assim, tchum, sabe, a vácuo na caneta. Gente, Leandro pegou pra eu mostrar pra vocês. É esse negocinho aqui, ó, que você coloca enfiadinho na caneta. E realmente ficava muito bonitinho, sabe? Só que aí, esse plástico, ele não deixava carregar direito. Em novembro, a gente foi pra um evento em Brasília. E aí a gente chegou no evento e a minha caneta não funcionava. Por quê? Porque ela não estava conseguindo carregar por conta desse trequinho aqui. E aí o Leandro tentou tirar, eu já tinha tentado tirar ela algumas vezes, só que não conseguia, porque ficava muito coladinho, sabe? E a gente tava no meio do evento, eu querendo usar a caneta, tentando escrever, e eu não conseguia, porque ela tava descarregada, tentando colocar ela pra carregar, a gente não conseguia. E aí o Leandro, tá, então vamos tirar esse negócio. Só que o negócio não queria sair, gente, sabe? Não saía. E aí a gente ficava tentando puxar, e a gente fez tanta força, a gente não tinha nada que cortasse, sabe? Assim, pra gente poder tirar ela como um todo. E aí a gente ficou lá 3 horas tentando desencapar o raio da caneta. E aí, nisso, a gente acha que deu algum problema na pontinha da caneta. De tanto forçar ali pra tentar tirar esse plástico, empenou ali, alguma coisa aconteceu com a pontinha da caneta. E aí, ela começou a não funcionar. Aqui, ó. Isso daqui, tá vendo? Tava super encaixado ali. E aí, essa parte aqui é onde ficava a pontinha da caneta e a gente puxava. E aí, a gente acha que nesse momento danificou a caneta. Então, ela era reconhecida pelo iPad, ela carregava, tudo. A gente conseguia ver a caneta, tudo direitinho. Só que o problema foi que ela não escrevia mais. Era como se a pontinha dela não tivesse mais um contato com o iPad e ele não reconhecia mais. E aí, gente, a funcionalidade da caneta foi por água abaixo, né? E aí a gente foi nessa loja autorizada pra ver se a gente conseguia consertar. E não. Canetas da Apple não são consertáveis. Vocês sabiam disso, gente? Não existe peça para repor nenhum componente da caneta. Então, se a sua caneta, se a sua Apple Pencil parar de funcionar, tchau.
se despede, faz um velório, entendeu? Agradece pelos anos de prestação de serviço, porque não haverá nada a ser feito. A menos que seja um dano de fabricação e tudo mais, mas se for por uso e tal, você realmente não tem muito pra onde correr e você vai ter que comprar uma nova. E cá estou em luto por conta da minha caneta. O Leandro em luto porque o relógio dele também não tem a peça que precisava para ser trocada e para ser reposta. Então a solução deles é não existe, entendeu? A peça que a gente precisaria repor no relógio dele. Então o relógio dele também morreu e aí cá estamos nós em luto. Entendeu? Eu fiquei super desanimada, mas enfim, é a vida, né, gente? Só quebra a caneta de quem tem uma Apple Pencil e quem tem uma Apple Pencil, beleza? Então não posso reclamar tanto assim da vida. E aí, o que aconteceu? Saímos de lá muito tristes, assim, tipo... A única coisa boa foi porque a gente tinha um horário agendado e a gente chegou mais cedo e eles atenderam a gente mais cedo. E aí a gente conseguiu sair de lá e ir pro outro lado da cidade, na casa da minha tia, para pegar o meu avô e a minha tia para levá-lo à consulta. Gente, consulta médica, né? Já falei para vocês que eu tenho, assim, é uma dificuldade muito grande, né, pra gente que é da área da saúde, ir ao médico, porque assim, a ignorância nesses casos, ela é uma bênção, porque aí você não tem uma referência, um padrão, você não sabe o que tem que ser feito e aí você não fica frustrado quando você não vê aquilo que era o correto, o ideal, o padrão, o de boas práticas sendo aplicado, não é mesmo? Deu tudo certo na consulta, mas assim, eu lembro que o ano passado teve uma questão, o ano retrasado, eu acho, que caiu na USP e que foi uma questão, assim, super falada, assim, o pessoal, pô, eles estão cobrando isso, fala sério. E hoje eu vi exatamente isso acontecendo com o meu avô na consulta. É algo que a gente preconiza quando a gente está na atenção primária, mas isso deve ser praticado em todos os níveis de atenção ao paciente. Quando você está com um paciente idoso acompanhado, a gente não pode negligenciar o idoso na conversa. Chegamos lá no consultório, lá na Prevent, em São Paulo, lá na Vila Mariana, para consulta com a cirurgia oncológica. Meu avô teve uma alteração na endoscopia no estômago e era uma lesão que a gente ficou... Era uma lesão muito suspeita. E aí a gente, né, obviamente o médico encaminhou para essa consulta com a cirurgia oncológica pra gente saber os próximos passos, qual é o prognóstico, enfim, tudo isso direitinho. Por isso que minha mãe e minha tia pediram para que eu acompanhasse na consulta. Chegando lá na consulta, super rapidinho, tudo bonitinho, deu tudo certo. Meu avô, super fofíssimo, ele tem um grau de Alzheimer, mas isso não incapacita nenhuma função dele, é um grau leve. Tem alguns prejuízos? Tem, mas assim, como qualquer idoso, né, num processo de demência em curso. A gente chegou na consulta e aí o meu avô ficou sentadinho e tudo que a médica falava, ela conversava com a minha mãe e com a minha tia. Ponto final. Meu avô ficou assim, sentadinho de lado na mesa e, gente, ela não olhava o meu avô. Ela não, assim, contato visual, sabe assim? Tô explicando pra elas, mas tô explicando pra você. Nada. E o meu avô tinha total, plena capacidade de entender o que ela estava tentando explicar. Então, assim, tudo que ela tinha que explicar, ela explicou para minha mãe, para minha tia, mas ela não dirigiu a palavra em momento nenhum na consulta ao meu avô. Ela só perguntou muito rápido se ele estava com dor, se ele tinha algum desconforto na hora de comer. E foi só isso mesmo, entendeu? Todo o resto, tudo, ela direcionava as perguntas para minha mãe e minha tia e elas respondiam, eu ajudava na medida do possível. E assim foi a consulta, que deve ter demorado uns 20 minutos no máximo, porque eu ainda fiz umas perguntinhas a mais e foi isso só, sabe? Assim, eu lembrei muito dessa questão da USP que falava sobre como que é importante a gente fazer o contato com o paciente. A gente tem que conversar com o paciente, afinal de contas, ele, né, é o objeto da nossa consulta. É por ele que a gente tá ali. Ele tinha completa capacidade de entender o que ela estava falando e, em momento nenhum, ela valorizou isso. Ela, né, focou só nos acompanhantes. Então, é engraçado, né, que quando a gente sabe o que tem que ser feito, quando a gente vê assim, a gente fica, ai, puxa vida. Então, assim, se fosse para fazer uma consulta daquele jeito, que fosse por telemedicina, sei lá, gente, porque, poxa, a gente tem que deslocar o idoso, tem que deslocar. Minha mãe veio do Rio, eu vim de Santos para acompanhar na consulta, chega lá, 15 minutos de consulta, ela fez umas perguntas assim, ah, tá, então vai fazer esse exame, isso aí,
e acabou, sabe assim? Se eu não fosse, né, curiosa e não perguntasse, minha tia também e tudo mais, ia ter demorado 10 minutos, gente, a consulta, sabe assim? Então, é muito estranho esse caminho e muito medonho esse caminho que a gente tá vendo a medicina acontecer, de como que a gente tá se afastando do objeto principal da nossa profissão, que é o paciente. A gente vê que as consultas são cada vez mais rápidas, porque tem um monte para atender. Só que se é mais rápido, eu não ouço meu paciente, eu não entendo o que ele está passando, eu não entendo qual é illness e disease, né? Qual que é a doença em si, o que ele percebe, o que ele sente da doença e como ele percebe, né, a doença. São coisas diferentes, né? Como ele se sente em relação àquela doença, ao fato dela, ou o que ele sente de fato que a doença causa. Então é diferente ter uma dor no estômago de o paciente ter medo de morrer por um câncer, entende? Essas duas percepções, elas têm que ser abordadas na hora da consulta. A gente tem que saber isso, só que sem conversar, sem perguntar, sem interagir com o paciente, como é que você vai entender todas essas nuances, né? Enfim, e sou muito grata à minha faculdade, que me proporcionou uma formação nesse sentido muito boa, mas também sou muito grata ao MedGrupo, porque assim, quando a gente está estudando, os professores, eles ensinam isso, e eu me lembro claramente no CPMed, assim, sabe, de você ser treinado para abrir a porta, você abre a porta para o paciente, você recebe o paciente, você cumprimenta o paciente. Olá, senhor José, boa tarde, como vai o senhor? Pode se sentar. Me conte o que o senhor está sentindo, né? E quando isso começou? E olhar para o paciente, dar atenção nesses primeiros minutos ao que o paciente me fala. Pode ser um paciente demenciado que vai falar nada lé com cré, nananana. Depois a gente começa a direcionar para o que ele veio, por que motivo e tal. A gente vai pescando isso, né? Vai pegando informações com o acompanhante, saber o nome do acompanhante é importante para a gente tratá-lo pelo nome, não é mãezinha, não é filhinha, não, sabe? As pessoas têm nome. Então, a gente vê que por mais que existam faculdades que não tenham essa formação, você consegue aprender isso se você for uma pessoa disposta a aprender para ser um bom médico com um MedGrupo, sabe assim? Então, a gente consegue aprender esse tipo de coisa não só para prova, sabe? Não é para uma prova, não é uma prova prática. É para prática de todo dia, sabe? Para você receber melhor o seu paciente, para você conseguir escutar melhor o seu paciente, para você conseguir exercer a medicina como ela deve ser exercida. Não só numa qualidade teórica impecável, não, mas que você seja um médico completo, né? Que você seja um bom médico, afinal. Enfim, e foi isso, gente. A gente foi na consulta, terminamos a consulta, ficamos felizes, né? Porque meu avô não vai precisar fazer uma cirurgia, nem nada assim. Ele vai fazer uma endoscopia, vai fazer um procedimento para retirada lá do pólipo que ele tem. E assim, né? A gente fica feliz por não ser um procedimento tão invasivo, ainda mais na idade dele. Então, é um caso sério, mas é um sério que dá pra gente ter um bom prognóstico. Mas o prognóstico da medicina no futuro é um pouco nebuloso. E aproveitei para voltar, a gente subiu com a minha mãe de carro, mas a minha mãe vai de lá pro Rio de Janeiro, e aí a gente desceu, pegamos metrô, fazia um tempão que eu não andava de metrô em São Paulo, né, porque a gente quase nunca vai, quando vai também vai de carro pontualmente. E é muito mais prático se locomover, né? Aqui em Santos a gente nem precisa de metrô. É muito mais prático se locomover de metrô, e fazia um tempão, assim, né? E o metrô de São Paulo é totalmente diferente do metrô do Rio, né? Tudo grande, tudo cheio de entradas e tal, e não sei o que, e pá. Não tem aquela musiquinha... Poxa, ela enche o saco, mas eu sinto falta dela, sabe assim? É uma musiquinha bem peculiar. Eu vou pedir, Leandro, põe essa musiquinha pra gente ouvir aqui. Ela é uma musiquinha chiclete, mas é da saudade. Metrô do Rio de Janeiro. Muitas aventuras, muitas aventuras. Só os fortes resistem. Mas descemos a serra bem rapidinho. Graças a Deus não pegamos chuva. Eu tava morrendo de medo da gente pegar chuva em São Paulo, porque depois, né, da última semana foi uma catástrofe.
Enfim, deu tudo certo, chegamos aqui e no caminho aproveitei para estudar. Aproveitei que eu tinha levado o iPad e também, quando eu não levo o iPad, eu levo o celular, né? E aí, durante todo o trajeto, fiz Smart Card da semana, já aproveitei e revisei todos os temas que eu precisava. Ontem eu já tinha assistido a aula, já tinha feito algumas questões, e aí eu aproveitei que eu tava no ônibus, tava ali, né, mas eu queria aproveitar aquele tempo para estudar e para rever os temas que eu tinha estudado ontem, então eu usei os Smart Cards, e fica dentro do aplicativo do Medsoft. E aí eu fiz os Smart Cards, também fiz algumas questões, então deu para revisar um pouquinho o tema e aproveitei para ler o resumo da aula para poder fixar alguns conceitos que eu tinha ficado um pouco na dúvida, que eu tinha errado em algumas questões. Então foi muito bom porque eu aproveitei esse tempinho aí da viagem para fazer um tempo útil de estudo. E algo que eu gosto bastante em relação a toda a interface, né, de tudo do Med Grupo é justamente isso também, sabe? É muito fácil. Eu tava ali no ônibus, beleza, pá, peguei, saquei meu material e fui estudando. Então não é um flashcard de papel que eu tenho que ficar levando, sabe assim? Não é um resumo de papel que eu tenho que ficar levando. Eu posso pegar e fazer as minhas questões onde eu estiver e eu posso continuar estudando independente do local. E aí foi bom, porque eu aproveitei todo o trajeto até chegar em casa para estudar. Foi ótimo e foi muito bom, me senti útil na consulta do meu avô. Aproveitei também esse dia, assim, né, o trajeto para poder estudar, então foi um dia produtivo em relação a isso também. E é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nesse dia, nesse vlog aí, indo pra São Paulo, indo pra cá, indo pra lá, indo pra cá, indo pra lá. Estou ainda meio triste, de luto pela minha caneta, então se você tem uma Apple Pencil, por favor, cuide dela com todas as suas forças, tá? Senão você vai ter que comprar outra. Ou a menos que você seja patrocinado pela Apple. Enfim, é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!